É sempre um privilégio nós estarmos juntos para desfrutar desse alimento puro. Uma palavra que transforma, uma palavra que liberta. E hoje nós vamos estar vendo um tema simples. Quais seriam alguns dos sinais de uma nova criatura em Cristo? Quais seriam? Porque são vários. Mas nesse trecho nós vamos encontrar alguns sinais que evidenciam a diferença entre o que eu brinco, de um zumbi, alguém que pensa que está vivo, e alguém que está morto, Ele pensa que está vivo, mas está morto. Daqueles que verdadeiramente têm vida e nasceram de novo em Jesus. E nós vamos nos colocar de pé. Vou ler apenas um versículo lá em 2 Coríntios, capítulo 5. E eu quero ler exatamente o versículo que é o tema disso que eu acabei de colocar, que é o versículo 17. E a palavra aí diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Deus Todo-Poderoso, louvamos o Teu nome. Tu sabes, ó Pai, como nós somos pequenos, imperfeitos. E nós, Pai, muitas vezes não conseguimos transmitir o que a Tua palavra nos ensina de uma maneira muito clara, mas o Teu Espírito que está em nós é que transforma, que fala por nós. Ele é que vai estar tocando as nossas vidas, nos confrontando com essa palavra. Então, que o Senhor faça isso, Pai, a cada um de nós que estamos aqui hoje, principalmente a mim, Pai, porque nós somos seres em transformação contínua, com a responsabilidade de ajudar outros a serem transformados. Então, que o Senhor possa nos usar hoje como instrumento. Eu não sei se há alguém entre nós que ainda não Te conhece como Senhor e Salvador, mas se houver pelo menos uma alma, que essa alma possa se render a Jesus hoje. Em nome de Cristo oramos. Amém. Vamos sentar. Irmãos, eu tenho visto tantos absurdos em termos de igreja, tanta deformação. Me colocaram recentemente num grupo, e a pessoa que me colocou é um jornalista, o Eduardo, e ele falou: pastor, sabe, eu estou colocando gente nesse grupo que não entendeu bem ainda por que uma igreja cresce ou não cresce, como é que funciona. Eu falei: mas quem são essas pessoas? São apóstolos, bispos, pastores, que estão querendo saber como que uma igreja, o que a igreja tem que fazer para crescer. E eu disse: bem, eu não sei se aquilo que eu vou falar, eles vão gostar muito, mas de qualquer forma estou disponível. E ele então iniciou colocando lá aquela igreja com propósito, que é algo que eu não tenho alguns senões nesse livro, mas não importa agora. Mas o alvo era esse, fazer com que aquele grupo pensasse a respeito da igreja. E aí foi desenvolvendo, tem o primeiro capítulo, então fala uma série de coisas interessantes, alguns deles comentaram, e aí eu comentei, comecei a mostrar realmente o que é a igreja, e por que a igreja cresce, como que a igreja cresce, e há uma diferença entre inchaço e crescimento. Então eu estava colocando que a igreja verdadeira, e eu até comparei, eu até sugeri para eles lerem um livro, A Treliça e a Videira. É um livro muito interessante, e não me envergonhe do Evangelho, do MacArthur, mas esse A Treliça e a Videira é exatamente o que está acontecendo agora. É uma crítica tão tremenda, porque a treliça são aquelas madeirinhas que ficam segurando a videira.
Então, na medida que a videira vai crescendo, então a treliça vai aumentando para suportar a videira. Mas o que está acontecendo é que a maioria das igrejas estão investindo na treliça, na estrutura, em eventos, e não estão cuidando da videira. Só que quando tocar a trombeta e vier o arrebatamento, a treliça fica, toda a estrutura vai ficar. Quem vai são aqueles que um dia verdadeiramente nasceram de novo. Os que não nasceram. E disse mais, a igreja dos nossos dias, ela perdeu aquela receita de bolo espiritual inicial, que está lá em Atos, que fala que, imaginando assim um banco, né, com 4 pés, que esses 4 pés suportam realmente o banco, onde ali nós encontramos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e eu fui tecendo comentário em cada um desses, e comecei a colocar que a maioria das pessoas não estão cuidando do povo de Deus, seja igreja pequena, seja igreja grande, seja igreja tipo Marta, que nós já comentamos aqui há muito tempo, que tem dois tipos diferentes, né? A igreja tipo Marta, ativista, onde ela está buscando conhecimento, mas não tem poder nenhum, não experimenta o poder de Deus. Então, as pessoas estão aí crescendo, são legalistas, são pessoas farisaicas, frias, não é? E por outro lado, para fugir dessa frieza, igrejas com 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 pessoas buscando poder sem conhecimento, e aí vão pisar em sal grosso e coisa parecida. E a palavra diz: errais não conhecendo as escrituras e o poder de Deus. E quando você tem um conhecimento profundo da palavra e o Deus da palavra, então Deus vai te dar experiências corretas. Mas o que está acontecendo hoje é que as pessoas estão com uma visão de igreja grande, querem copiar as igrejas americanas, e investindo em grandes estruturas, não é? E o povo está morrendo de fome. O povo não está sendo cuidado, o povo não está sendo discipulado, e quando está sendo discipulado de forma errada, não em cima da palavra, não expondo a palavra versículo a versículo, de tal maneira que a pessoa seja alimentada. O discipulado hoje, quando fazem, é um mero estudo bíblico, e estudo bíblico não é discipulado. O estudo bíblico faz parte do discipulado. O discipulado é você andar com o seu discípulo, você caminhar com ele ver como realmente você vive, como você age nesse mundo. Vai ensinar ele a orar, vai ensinar ele a como resolver os problemas quando ele comete pecado, não é? Como enfrentar situações diversas, como enfrentar frustrações, como evangelizar, como discipular, ou seja, tudo aquilo que Paulo fazia, que Jesus fazia. E aí eu fechei dizendo: pois é, muitos buscam o crescimento de igreja não para a glória do Senhor, não porque eles estão treinando e ensinando pessoas que crescem, se multipliquem e repassam para outros aquilo que receberam, não, é para a glória pessoal, para pura vaidade, para que as pessoas olhem e falem: puxa, que grande estrutura, né? Que imenso, né? Que coisa maravilhosa, né? Mas tudo isso é vaidade, tudo isso vai ficar. E aí eu pus esse comentário. Irmãos, pasmem, ninguém, mas ninguém comentou o que eu falei, nenhum deles, até agora, nenhum comentou. Tem vários apóstolos, vários bispos, vários pastores, ninguém, nem para dizer: não, você está errado nisso, está errado naquilo, nada, simplesmente é como se eu não tivesse colocado. Por quê? Porque aquilo que nós colocamos realmente incomodou. Então, o que eu tenho pensado, quando a gente estava estudando, eu e minha esposa, a gente sempre estuda, e a gente estava estudando 2 Coríntios, nós estamos agora no capítulo 8, mas esse capítulo 5 me chamou a atenção, entre outros.
E aqui a gente percebe que há sinais de que realmente uma pessoa é nova criatura, né? Esse versículo que fala aí assim, e isso aqui, essa é a condição. E assim, se alguém está em Cristo, não se alguém está numa igreja local, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que coisas antigas são essas? Todas as coisas que eu praticava, achando que eram corretas, mas eu estava envolvida, e eu estava naquele perfil claro de Romanos 1,18 em diante, que eu já falei aqui. A ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão daqueles que mudam a verdade em mentira, não é? E eu disse, o ímpio é aquele que vive como se Deus não existisse. E quem não tem um relacionamento com Deus no sentido vertical, vai ter um relacionamento pervertido no sentido horizontal. Mas quando a pessoa nasce de novo de verdade, e experimenta o poder de Deus, e é batizado no Espírito Santo, e quem não é batizado no Espírito Santo não nasceu de novo. E tem pessoas que comentam, não, ele é crente, mas precisa de uma segunda bênção. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Não. Para Romanos 8 fala, se você não tem Espírito, você não é dele. Fim. E se você tem um Espírito, então você é uma nova criatura. Se você é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. É como se tivesse uma linha, e você atravessasse a linha, e não dá para voltar mais. Então existem sinais de quem realmente atravessou essa linha. Existem sinais. E um primeiro sinal é a certeza da ressurreição, coisa que era considerada um absurdo na época dos apóstolos, na época de Paulo. Era absurdo achar que alguém ressuscitaria. Filósofos achavam até que uma alma seria mudada para outra, e discutiam coisas nesse nível, mas ninguém aceitava que alguém que morresse poderia ser ressuscitado. Mas o texto nos começa a falar a respeito disso, e Paulo começa a desenvolver essa ideia aqui, dos versículos que vão de 1 a 9, e a gente vai nos deter no versículo 8, mas diz assim: sabemos que, olha só, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, ou seja, o nosso corpo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos eternas, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, ou seja, em nosso corpo, gememos, aspirando por ser revestido da nossa habitação celestial. Ou seja, se uma pessoa de verdade nasceu de novo, ela está aguardando a volta de Jesus. Ela quer que Jesus volte agora, hoje. Mas muitos que são frequentadores de igreja, e talvez até tenham nascido de novo, mas não cresceram por falta de discipulado, estão querendo implantar o reino aqui na terra sem o rei. Aspiram devido a um evangelho totalmente deformado, que se você realmente nasceu de novo, você não vai ter mais problema, você não vai ter mais dificuldade. Você pode realmente, na medida que você investe em Deus, dá o dízimo, dá grandes ofertas, você vai ter casa, você vai ter carro, você vai ter empresa, você vai ser feliz, não vai ter nenhum problema. E se eventualmente isso não estiver acontecendo, é falta de fé. Mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz: todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Existem duas faces do cristão: a face da paz, da tranquilidade, e que nós, a maioria, temos desfrutado, e a fase do deserto, a fase das dificuldades, as fases dos problemas,
a fase em que o Senhor usa e permite algumas coisas acontecerem para que você cresça e amadureça, conforme está Romanos 5, 3 em diante e Tiago 1, 2 em diante. Quando nós nos desviamos dessa palavra, nós começamos a absorver fantasias gospel, que não tem nada a ver. E muitos, por causa de um evangelho errado, não tem realmente aquilo que os tessalonicenses tinham. Eles tinham 3 marcas. Fantástica. Uma fé operosa, uma fé em andamento, um amor abnegado. E esse evangelho prega um evangelho egoísta, tudo é para mim. Mas eles tinham um amor de dar-se e uma viva esperança na volta de Jesus, aguardando, Maranata, vem Senhor Jesus. Não vem não que eu tenho que casar, não vem não que eu estou comprando meu carro novo. Não, uma das marcas é essa, está aguardando a ressurreição. E ele continua dizendo: se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, ou seja, morrermos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, otorgando-nos o penhor do Espírito. E Jesus vem nos buscar lá em Efésios, capítulo 1, fala que nós fomos selados, e o dono vem buscar a sua propriedade, que somos nós, no arrebatamento, e seremos ressuscitados. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E agora o versículo 8 diz: entretanto estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E por isso que também nos esforçamos, quer presente, quer ausentes, para lhe ser agradável. Quando Paulo diz no versículo 8, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, isso expressa a certeza de salvação. Então aquele que tem convicção da sua ressurreição, e somente tem isso, é aquele que tem certeza da sua salvação, porque quem não tem certeza da salvação, não tem certeza que será ressuscitado. Então a marca evidente de um cristão de verdade é que ele tem certeza da salvação e que ele será ressuscitado. É isso, nós temos que estar aguardando. Jesus está voltando. Como é que nós vamos ser encontrados? Fazendo o quê? Aonde? Se Jesus tocasse a trombeta ontem, em algum horário, aonde ele nos encontraria? O que nós estaríamos fazendo? O que nós estaríamos falando? O que os nossos ouvidos estavam ouvindo e os nossos olhos estavam vendo? Vocês já imaginaram? Vai ser um rapto. Então, essa é a primeira marca. A segunda é ter certeza que estará diante do Senhor para receber os galardões. Somente quem nasceu de novo, somente quem tem certeza da sua salvação e que será ressuscitado, é que tem convicções de que um dia, cada um de nós, vamos comparecer diante do trono do Senhor, mas não aquele lá do trono branco. Eu já vi muitos pastores, muitos pregadores dizendo: todos nós vamos comparecer diante do trono branco e seremos julgados. É a maior mentira. Nunca leram 1 Coríntios 6? Vamos dar uma olhada? Vamos ver o que diz lá.
Só para lembrar, porque nós vamos estar realmente naquele dia, mas vamos estar do lado certo. Nós vamos estar com Jesus. Lá no capítulo 6 de 1 Coríntios, diz assim: aventura-se algum de vós, capítulo 6, versículo 1, aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Olha agora: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida? Ou seja, quando nós, depois lá do milênio, quem já estudou escatologia, lá no trono branco, o Senhor, nós agora não mais como noiva do Cordeiro, mas como esposa do Cordeiro, vamos estar do lado de cá, e as pessoas que estão saindo lá do inferno com corpos apropriados para serem lançados no lago de fogo, vão estar comparecendo e sendo julgados, mas julgados para serem lançados no lago de fogo, porque não foram inscritos no livro da vida. Mas nós, o julgamento que nós vamos ter aqui é um julgamento diferenciado. É o que ele fala aqui no capítulo 5, versículos 10 a 13, que diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo. Aqui é Guena, é um tribunal onde as pessoas no passado, numa Olimpíada, receberia exatamente a sua coroa, né, de louro. Então receberia os prêmios. 1 Coríntios 3 fala exatamente sobre isso. Vamos dar um passeio lá. O que vai acontecer daqueles que têm certeza da sua salvação, certeza que vão ser arrebatados, certeza que vão estar recebendo esses galardões? E aqui a palavra de Deus fala, a partir do versículo 10, 1 Coríntios 3, 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Essa expressão é que vai estar em 2 Coríntios, capítulo, que nós estamos vendo, capítulo 5, onde fala: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. E isso no grego, bem ou mal, é útil ou inútil. Então aqui está muito claro, não é? E aqui ele fala: porém cada um veja como edifica, porque o que você vai receber em termos de galardão vai estar ligado com aquilo que você fez aqui nesse mundo. Ele te chamou, você foi escolhido. Deus o Pai, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4, diz que Deus o Pai te escolheu antes da fundação do mundo, para que você seja santo e irrepreensível diante dele. E aí ele fala no versículo 11: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira ou feno, aqui estão os dois grupos, o útil e o inútil. O útil, aquele que fez realmente coisas para glorificar o Senhor, que é representado como ouro, como prata, como pedra preciosa. E o inútil, aquele que fez para a sua própria glória, ou deixou de fazer completamente aquilo que o Senhor manda: madeira, feno e palha. E o que vai acontecer ali? Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, nós estamos falando de salvos, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo,
todavia como que através do fogo. Nós não sabemos exatamente que tipo de problema, que tipo de dano nós vamos sofrer, aqueles que eventualmente, na hora que o Senhor estiver passando e vendo o que ele fez, deixou de fazer, se queimar, né, se for considerado inútil, não sabemos que tipo de, mas ele vai estar salvo, segundo a palavra. E ele fala: não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir, ou seja, contaminar o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Que responsabilidade, hein? Então, nós vimos que o primeiro sinal é a certeza de salvação, e quem tem certeza de salvação sabe que será ressuscitado. Segundo, que nós que temos certeza de salvação, sabemos que seremos ressuscitados, vamos receber galardões. E ele fala bem claro aqui, no versículo 11: e assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos aos homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também na vossa consciência nos reconheça. Não nos recomendamos novamente a vós outros. Muitos deles eram contrários a Paulo, estavam sendo contaminados por pessoas que falavam mal dele. Pelo contrário, damos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência, não no coração. Aqueles que querem ser aplaudidos, aqueles que estão simplesmente fazendo as coisas para a sua própria glória. Porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo é para vós outros. Então, esse sinal é tremendo. E último, é a certeza que Jesus morreu e pagou a tua dívida. E se você crê nisso, e se você realmente nasceu de novo, tem um propósito que ele vai colocar aqui. Esse trecho, do versículo 14 em diante, até o versículo 19, ele está falando exatamente sobre isso, ou seja, se você entendeu que Jesus é Deus, que Jesus se fez homem, como nós cantamos, que Jesus se humilha, se esvazia, vai para a cruz do Calvário, recebe nele todos os nossos pecados, como eu sempre falo do primeiro homem que nasceu ao último, ele está imundo, sujo com os nossos pecados, e Deus o Pai olha para ele e lança ira sobre ele, ira que deveria cair sobre mim, sobre cada um de vocês, e ele morre a tua morte, e ele morre para que te livre da condenação eterna, mas ele ressuscita para te declarar justo diante do Pai. Então quem tem certeza que Jesus é Deus e o único nome pelo qual importa que sejamos salvos, então vai entender esse trecho perfeitamente. Pois o amor de Cristo nos constrange. Quem nasceu de novo, o amor de Cristo nos constrange. Eu vejo tanta irreverência por parte de pessoas que falam: o cara lá em cima, eu vou determinar, eu determino. Quem somos nós para determinar alguma coisa? O mundo gospel está invertendo as coisas. É como se nós nos tornássemos o Senhor e Ele o gênio da lâmpada para obedecer aquilo que eu quero. O Senhor tem que dar o que nós merecemos. Meu Deus, não, Senhor, eu não quero isso não, porque o que eu mereço é ir para o inferno. Se o Senhor me der o que eu mereço, eu estou perdido. Nós não merecemos nada. Nós temos que realmente ser constrangidos. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Eu estava morto. Eu estava morto. E Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmo. E esse evangelho que está sendo pregado é o evangelho que está pregando para você viver para si mesmo. É um evangelho egoísta.
um evangelho distorcido, mentiroso. Mas ele morreu para que não vivamos mais por nós mesmos, mas para aquele por que eles morreu, ou seja, para aquele que por eles morreu e ressuscitou, ou seja, a nossa vida foi comprada. Nós não somos donos de nós mesmos, nós somos servos de Deus. E nós temos que abrir mão da nossa vontade, quando essa vontade é contrária à palavra, para fazer a vontade dele e não a nossa. E eu tenho visto muitos desses apóstolos, desses falsos profetas, querendo que o Senhor ajuste na agenda dele aquilo que eu quero. Assim, 16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, antes Paulo via Jesus como um homem comum. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Ele entendeu, quando ele caiu do cavalo, ele entendeu que aquele que ele estava perseguindo, e ele estava perseguindo a igreja, era o Deus Todo-Poderoso. Aquele que ele perseguia era exatamente o único nome pelo qual ele poderia ser salvo. E ele reconhece isso. Ele não enxerga mais Jesus como alguém que tinha um grupo de pessoas e que deveria ser perseguido porque ele era blasfemo. E aí vem o versículo. E assim, se alguém, esse se é condicional. Se alguém está em Cristo, aqui não fala se alguém está na igreja, se alguém dá dízimo, se alguém participa de todos os cultos, se alguém realmente carrega a Bíblia. Não! Se alguém está em Cristo, se você realmente não nasceu de novo, você não está em Cristo, você é um mero religioso. E infelizmente, nós estamos aí com um movimento gospel de mortos. Eu queria que vocês vissem um vídeo que eu vi hoje. Um pastor pregando e começou a dançar, algo, sabe, eu fico pasmo quando eu vejo algumas coisas nesses vídeos. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E tem os sinais, certeza de salvação, certeza da ressurreição, certeza que receberá os galardões. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novos. Eu nasci de novo. Eu sou filho de Deus, sou santuário do Espírito Santo, maligno não me toca. O Senhor me deu dons, me deu autoridade sobre os demônios, me deu autoridade para pregar a palavra de Deus e pessoas aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ontem eu estava numa reunião de chineses. Eu fui primeiro num casamento, depois voltamos e fui numa reunião de chineses. Eles fizeram lá um churrasco e depois, que era para atrair algumas pessoas, e aí nós ministramos. E acabei de receber a informação que 2 que estavam lá, 2 chineses, que ouviram, ficaram muito impactados, e ontem a jovem que estava lá recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. É isso. Nós temos essa autoridade de comunicar o evangelho que transforma, o verdadeiro. Ora, tudo provém de Deus, tudo, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, irmãos. É isso que eu me bato, já estou há 37 anos falando isso, não sei quanto tempo mais eu vou falar. O Senhor não nos chamou para sermos meros frequentadores de igreja, para sermos meros ouvintes da palavra. O Senhor nos chamou para sermos reconciliadores, para pegar pessoas que estão mortas e levar a palavra que transforma para que ela se torne alguém vivo em Cristo. Não existe neutralidade.
Antes nós estávamos no exército do diabo. Hoje atravessou a linha, você está no exército de Deus. E se você acha que você não está fazendo nada, que você está livre de qualquer encrenca, não está não. Satanás, ele quer te destruir, porque ele não pode nem pensar na possibilidade de cada um de nós, de repente, acordar e falar: opa, o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, para testemunhar de Jesus, e eu não estou fazendo isso, vou começar agora. Então, ele não quer que isso ocorra. Ele não quer que isso ocorra. E ele fala isso. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmos, por meio de Cristo, e nos deu o mistério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Irmão, Ele te deu uma missão. Não importa o tempo que você tem de convertido, Ele nos deu uma missão. E essa missão é de reconciliar as pessoas que estão de costas para Deus, para o Senhor. De sorte, olha agora esse versículo 20, que é a conclusão nossa. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Não podemos mudar a mensagem. Um embaixador não tem essa autoridade. Um embaixador, ele simplesmente vai transmitir aquilo que aquele que o enviou determinou. Ele não pode criar uma mensagem nova, uma mensagem diferente daquele que o enviou. E nós somos embaixadores, em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Se eventualmente nós estamos apáticos, parados, mesmo como salvos, nós precisamos nos arrepender e dizer: basta, tenho andado segundo o mundo, apesar de salvo, e mereço até disciplina, mas eu não quero mais isso. Senhor, eu entendi pela tua palavra, o Senhor me chamou, me deu um ministério, me deu dons, me transformou em um embaixador, alguém que leva a palavra para que pessoas sejam reconciliadas, e eu não estava fazendo isso até hoje. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa é a mensagem, irmãos, que nós temos para hoje à noite. Que existem alguns sinais, são vários, mas entre eles, que eu tenho que ter certeza da minha salvação, porque se eu tiver isso, e eu conheço a palavra, eu tenho certeza que um dia serei ressuscitado, um dia estarei diante do Senhor, recebendo os galardões. E para que isso aconteça, eu tinha que, antes de tudo isso, porque isso é uma consequência, ter certeza que Jesus Cristo é Deus, e que morreu na cruz no meu lugar, e ressuscitou, está vivo, e um dia fez um convite, e eu aceitei. Por isso eu sou embaixador do Senhor hoje. Eu tenho essa autoridade. E se eu não estou exercendo isso, eu estou em desobediência. E a ordem que o Senhor deu foi: indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco todos os dias. Mas ele fala como? Ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho dito. Ensinando-os a guardar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer a Deus por essa mensagem, por essa palavra. Palavra essa que nos incomoda e que faz eu muitas vezes olhar para mim e falar: puxa, será que eu não estou ocioso? Será que eu não estou deixando de fazer alguma coisa que eu deveria estar fazendo? Então, essa palavra é o espelho da nossa alma. Nunca tire os olhos dela. Amém? Vamos fechar os nossos olhos e eu quero falar com você que está aqui. Não sei se todos que estão aqui hoje conhecem Jesus como Senhor e Salvador e tem essas marcas. Mas se você está aqui hoje à noite e ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador,
essa é a oportunidade de você pedir, orar a Deus, falar: Senhor, entra na minha vida agora e faz de mim uma nova criatura. Se você está aqui, você é alguém que até frequenta a igreja há um bom tempo, mas nunca nasceu de novo, não tem certeza de salvação, não tem certeza que será ressuscitado, que estará participando dos galardões, não tem certeza que Jesus Cristo realmente é o único Deus, Senhor e Salvador, então essa mensagem é para você. Aí onde você está, diga no seu coração: Senhor Jesus, eu não tenho certeza que se eu morrer agora, estarei na tua presença, mas mediante o que eu li, entendi, eu percebi que eu realmente estou longe de ti, sou pecador, mas que Jesus Cristo veio, pagou totalmente o preço dos meus pecados, e que aquele que se arrepende e deixa, será feito filho de Deus, passará a ter certeza da salvação, será ressuscitado, receberá galardões, porque um dia ele confiou no Senhor. Então eu tomo a decisão agora, Senhor, e me arrependo de todos os meus pecados. Entra hoje na minha vida e faz de mim uma nova criatura, porque essa é a tua vontade para a minha vida, e eu quero isso agora. Eu creio que a partir de hoje eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Ainda com seus olhos fechados, se alguém fez essa oração, eu gostaria que você levantasse a sua mão onde você está, para que eu pudesse orar por você e agradecer a Deus pela tua vida. Alguém gostaria de levantar a mão e dizer: eu recebi Jesus Cristo hoje como meu Deus, meu Senhor, meu Salvador? Ninguém? Eu sei que a mão pesa, mas se você tomou essa oração, se você fez isso, Jesus Cristo entrou na sua vida. Eu só queria orar por você. Alguém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, e colocamos cada vida que está aqui hoje nas tuas mãos. Espero, Pai, que todos aqui tenham certeza da salvação. Nós te agradecemos por esse tempo, por esse privilégio, e que o Senhor possa estar fazendo cada um de nós crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Obrigado, em nome dele. Amém e amém.